Entrou. Ei, boa noite, pessoal. Tô aqui outra vez, hein? Olha, vocês vão cansar de olhar para mim, mas não vão olhar para mim, não. Vocês vão olhar para Milena. Eu espero que a Sueli entre e para o João Batista, que são muito mais bonitos do que eu. Vamos lá, né? É um time bom. Hoje a gente vai viajar, viu? A gente vai viajar na quarentena. Espera aí que a gente vai já viajar. Olha só, o time que tem aqui, a Milena, que o povo de Massachusetts conhece, o João Batista, dá um adelzinho, João Batista. Tá escuro? Por que tá escuro, hein? Eu tô escuro? Não, tá não. É porque ali tá. Não, você não tá não. Você tá ótimo. Boa noite. Boa noite. E a gente tá esperando que a Sueli apareça com o som. Ela tá ali, mas ela tá quebrando a cabeça para botar o som. Então vamos lá. Milena e João Batista. O João Batista, gente, eu tenho que confessar, é meu primo, né? Querido do coração. A gente cresceu junto, né, João? Sim. Crescemos juntas, famílias, a dele morando no Rio, a minha em Niterói, mas a gente se via muito. Então, vamos lá. Milena, dá uma boa noite aí pro pessoal, depois o João dá uma boa noite. Oi, gente, boa noite. Adorei quando a Heloísa me chamou para fazer parte do programa hoje. Eu morro de saudade de vocês aí de Massachusetts. Como para quem sabe, eu morei aí muitos anos e faz 9 meses agora que eu estou aqui no circuito Nova York, Nova Jersey. Mas adorei. Espero que a gente curta e possa bater um papo aí nesse tempo da live de hoje. Pois é, ela tá lá no coração do coronavírus. Nossa! João, dá aí uma boa noite pro pessoal. Cá de Boston. Tá bom. Boa noite. Meu nome é João Tostes. Eu sou natural do Rio de Janeiro. No momento estou morando em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que é uma cidade que está me acolhendo muito bem, aliás, como todo o estado de Minas. Eu sou filho de mineiro, estou com muito orgulho de estar aqui trabalhando nessa terra. E estamos no meio desse furacão que tem que passar para nossas vidas voltarem às normais, né? E eu acho que nós estamos começando a ficar mais conscientes de que é preciso fazer o isolamento. Eu senti que Belo Horizonte mudou de final de semana para cá. Eles estão mais conscientes, estão mais em casa e estão andando com máscara quando é necessário. Os supermercados têm gel, passam nas mãos. As lojas estão fechadas, totalmente o comércio. Eu trabalho com comércio, com indústria têxtil, então a minha profissão está muito abalada, porque eu sou uma firma que representa... Eu sou representante comercial de uma indústria têxtil, né? Que é de São Paulo, que é a Marcin Confecções. Trabalho com lingerie e com praia. E eu, logicamente, não estou podendo visitar as lojas porque elas estão fechadas, né? E eu gerencio uma equipe de representantes. Mas estamos tentando na calma e estamos com esperança disso tudo passar. E eu acho que a gente tem que sempre na vida pensar que nessas horas vai surgir uma coisa muito boa. Eu sou assim, tem uma tempestade, vai amanhecer um sol bonito. E eu acho que nós vamos amanhecer com um mundo melhor, quando isso tudo acabar. É isso aí. Lamentando muitas perdas, logicamente. É verdade. Então, vamos lá em Nova York primeiro. E a Milena, como ela disse, ela está lá há 9 meses. Milena, você pensou em algum momento que você ia passar por isso na tua vida? Não, na verdade não. Porque você já morou fora dos Estados Unidos e do Brasil, né? Em outros lugares? Morei em Moçambique 8 anos. De Moçambique eu mudei para os Estados Unidos, direto para Massachusetts, né? Fiquei mais 8 anos em Massachusetts e agora, uns 8 meses, mais ou menos 9 meses, eu estou aqui. Mudei porque trabalhei em Moçambique, né? Mudei de Moçambique para cá, para os Estados Unidos por conta de trabalho e mudei para Nova York também por conta de trabalho. Então eu trabalho na área de saúde pública já há milhares de anos, desde que eu me conheço por gente. E sempre trabalhei na área de doenças infecto-contagiosas, principalmente com HIV, AIDS. Então, essa realidade da gente trabalhar com prevenção e passar mensagem de prevenção é uma constante na minha experiência de vida profissional, né? E quando chegou essa coisa do Covid, não é diferente, na verdade. Eu acho que muitas
dificuldades que as pessoas têm de conseguir assimilar mesmo que a gente tem que ter uma atitude que é preventiva mesmo, né? É como a gente evita uma contaminação num cenário que realmente é assustador. A gente, no começo, falava, gente, isso parece aquele filme americano que a gente viu a vida inteira. E eu estou em Nova York, na verdade parecia mesmo, porque esses filmes todos de catástrofe sempre é em Nova York que acontece. E é isso, é uma situação que exige que a gente antecipe cenários e se proteja individualmente e proteja na comunidade, né? Porque quando eu me protejo, eu protejo os outros também, numa situação que é bastante... o vírus é muito contagioso, né? É muito, muito complicado. E a gente está aqui nesse furacão mesmo, trabalhando de casa desde o dia 16 de março. Eu trabalho na Columbia University, em Nova York, na Universidade de Columbia, e no departamento, no New York State Psychiatry Department. Agora eu trabalho com saúde mental. Então, o estado de Nova York, desde o dia 16, todo mundo trabalha de casa, só serviços essenciais. Todos os não essenciais não estão mais trabalhando. Eu trabalho na área de pesquisa e as atividades de pesquisa também todas foram suspensas. Só está em prática aquilo que é serviço clínico essencial. Você tem um filho, né? Quantos anos ele está, Milena? Eu tenho um filho de 16, quase faz 17 agora em agosto. Também fazendo escola desde o dia 16. Eles começaram aqui em Nova Jersey. Eu estou morando em Nova Jersey. Ele atende a rede pública de saúde escolar aqui. Desde o dia 16 eles têm aula só online. Durante a manhã e trabalhos que eles têm que fazer e entregar no final do dia para ter... presença, né? Para ter presença. E ele está terminando high school ou já está na faculdade? Ele está no segundo ano do high school, sophomore de high school, 10ª classe, né? 10º ano. Nossa. Então, ele está aquietado? Ele está calmo? Você sabe que a gente ainda está se adaptando na rotina mesmo, né? Primeiro que a gente passa o dia inteiro em casa, no caso aqui somos nós dois, trabalhando. Ele na escola de manhã e eu trabalho o dia inteiro e é difícil. Mas os adolescentes têm eles têm a rede dele toda online. Ele passa o dia inteiro com os amigos nos house party, Instagram e Xbox, enfim. Ele tem uma rede social já montada, né? Que facilitou muito mais para ele do que para mim. Eu tive que aprender a fazer essas coisas todas, né? De se socializar via internet. Então facilita, né? Vamos ver. Sueli, você está me ouvindo? Estou, agora estou te ouvindo. Ótimo. Você pode sair do outro? Não. Eu só estou com medo que dê. Posso sim. Se você puder, melhor. Sabe por quê? Para não dar confusão de som. Okay. Nossa, que bom ter você. Sueli, se apresenta, porque a Milena já se apresentou e o João Batista já se apresentou. Agora é você, Sueli. Diga aí, onde é que você está? Onde ninguém conhece, nenhum brasileiro aqui conhece essa cidade. Bom, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, né, Brasil. Trabalho na Universidade Vale do Rio Doce e estudo exatamente essas questões relacionadas à mobilidade humana, que é um movimento, né, a migração de brasileiros não só para os Estados Unidos, mas para todas as partes do mundo. Né? E nós temos trabalhado exatamente com as questões relacionadas ao movimento migratório. Sim, obrigada. Então, João, conta aí, o que você está vendo em Belo Horizonte? Hoje você estava me contando uma coisa muito interessante lá de Duas Barras, que você falou? Porque Duas Barras é onde mora a minha irmã, com uma das minhas irmãs, né, que eu tenho 2 irmãs. É uma região serrana perto de Friburgo, é uma cidade que eu costumo falar que é um paraíso, é um achado, e é a terra de natal de Martinho da Vila, um dos maiores sambistas do Brasil, né? E Duas Barras aconteceu uma coisa muito maravilhosa. O prefeito, Luiz Carlos, instalou, assim que começou,
a ser divulgado do perigo, da contaminação. E, na cidade, 4 pias com saboneteiras, com álcool gel. Depois ele fez um outro passo, que foi retirar os bancos da praça, para ver se os idosos não iam mais na praça ficar sentados. Ele cercou a praça, foi muito espetacular. E eles estão se sentindo assim, bem protegidos. E eu achei essa ação assim, muito maravilhosa mesmo, né? Então as pessoas saem para caminhar ou vão fazer alguma coisa e pode lavar a mão na rua. Pode. Tem pia, 4 pias. É uma cidade de 12 mil habitantes. Tem 4 pias, tem saboneteiras e tem álcool gel. E outra coisa impressionante é que é a única cidade que eu conheço da região serrana que você não vê favela. Você vê que o morro, você olha em volta, você vê aquele verde, aquelas árvores bonitas. Então, eles têm muito cuidado com a região tombada, é um patrimônio histórico. Eles dão muito valor a isso. O prefeito tem feito um trabalho já na área de saúde, muito antes disso, maravilhoso. E agora ele está sendo um exemplo, a ponto de sair na coluna do Anselmo Góes, no jornal o Globo, que Duas Barras é uma cidade pequena, né, com tanta notícia que o Anselmo Góes dá, e divulgou isso de uma maneira assim, ainda colocou que era terra de Martinho da Vila. Legal. Sueli, você em Governador Valadares, conta aí, o que está acontecendo? O povo está ficando em casa? É complicado, né? Na verdade, assim, a gente percebe, né, agora, nesse momento, como é que o nosso sistema de saúde, né, o SUS, ele é um modelo fantástico, importante, mas como que ele ficou deixado de lado e como que isso agora repercute, né? A falta de investimento na saúde no Brasil, de um modo geral, está repercutindo exatamente agora. Mas o interessante é que não é só no Brasil, né? A falta de investimento no mundo inteiro, a gente viu como que o sistema de saúde, de amparo, não foi bem cuidado, né, dentro desse projeto, né, neoliberal que nós temos no mundo, né, principalmente nessas regiões onde as coisas estão acontecendo. Aqui em Governador Valadares, assim, também aconteceu um fato muito interessante, que eu acho que aconteceu no Brasil quase todo, foi como que o sistema, né, o poder público local tomou as devidas providências, apesar das pressões que existem por parte, principalmente, dos empresários. Aqui teve carreata também para voltar ao comércio, mas a decisão foi de quarentena, nós estamos em casa, eu estou trabalhando, dando aula, mas sempre online. Os serviços que estão sendo prestados são só os serviços básicos, mas impressionante que as pessoas ainda, né, saem na rua, vão caminhar. Então, às vezes, aqui da janela do meu apartamento, eu fico vendo pessoas na rua, pessoas idosas, né, fazendo caminhada, e que quando todas as informações estão sendo colocadas, pedindo para ficar em casa, mas, às vezes, isso acontece exatamente porque tem uma certa controvérsia aqui, né? Fica em casa, não fica em casa, precisa de trabalhar, não precisa, né? Às vezes, até alguns... Né, as mídias têm colocado, às vezes até a posição de alguns médicos falando contrário ao ficar em casa. Então, isso causa, às vezes, na população uma certa dificuldade, né, do que fazer. Mas, né, o importante é que medidas sejam tomadas, e essas medidas têm que ser, né, tomadas pelo governo federal de apoio àqueles que precisam trabalhar, precisam dos recursos, né, de todo mês para manter a própria vida, né, funcionando. E, né, isso é urgente, né? Mas, apesar da aprovação, nós ainda não temos a liberação, porque depende, né, do governo federal essa liberação. Mas a gente acredita que isso vai acontecer porque tem uma força grande, né, da população que está apoiando essa quarentena. Sueli, você que... A Governador Valadares é quase uma filial aqui de Boston, né? O Boston é uma filial de Governador Valadares, né? Você conhece isso porque você escreveu muito sobre isso, você faz pesquisa sobre isso há muitos anos, desde que essa população aumentou aqui em Boston, né? Mas você não está vendo idas e vindas agora não, né? Agora porque, né, tá
tá fechado, né? Está praticamente fechado. Internamente, né? Está difícil de fazer essa mobilidade, né? As pessoas até interno, por exemplo, pessoas de um estado para o outro não estão se movimentando, estão tendo dificuldade para se movimentar. Mas esse fluxo migratório, né, de brasileiros tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, ele é um fluxo contínuo, que ele aumenta ou diminui dependendo de algumas circunstâncias locais ou em outros países. Mas ele é um fluxo que sempre existe, né? Você vê que na crise imobiliária americana ele reduziu, aumentou o retorno, reduziu as idas, mas elas continuaram acontecendo. E até agora, bem pouco tempo antes, né, da quarentena, nós tínhamos muitas pessoas migrando. Sim. A característica desses migrantes mudam, né? Os projetos de vida também mudam ao longo desses 50 anos, né, de movimento migratório. Muitas mudanças aconteceram, mas é um fluxo contínuo, né? É um fluxo que aumenta ou diminui de acordo com determinadas circunstâncias. Então, a gente está aqui num papo bem formal, vocês podem dar a opinião de vocês ou levantar um assunto. Eu queria saber, Milena, em Nova York, que a gente vê uma situação, está realmente muito dramática, está muito triste. O governador, né, está pedindo, pelo amor de Deus, a ajuda do governo federal. Ele alega que o governo federal que ele precisa de mais respiradores, mas que a FEMA não está dando. Agora mesmo eu estava vendo uma declaração dele dizendo que não estão dando. Em vez da FEMA comprar os respiradores e passar para os estados que estão precisando, não estão fazendo isso. Enfim, o que você acha que aconteceu em Nova York? Você acha que é porque Nova York é um estado muito populoso? Ou houve, a nível nacional, a gente sabe que houve um descaso do governo federal para tratar com o coronavírus. Demorou muito e mesmo agora as coisas só acontecem porque os governadores estão tomando a frente. Mas em Nova York, o que você acha que aconteceu em Nova York? Então, é curioso isso, né? Acho que teve uma coisa meio global mesmo das pessoas não acreditarem no tamanho do risco que era isso. E as medidas todas foram tardias. E o que a gente vem aprendendo é que, especialmente para essa epidemia, quanto mais cedo você age, mais chance você tem de ter bons resultados, né? De ter o tal achatamento da curva, que é o que vai assegurar a capacidade da rede de saúde responder. Então, eu acho que a gente tem várias semelhanças com relação ao que está acontecendo aqui em Nova York. E Nova York é o estado que mais tem casos, Nova Jersey é o segundo estado com maior número de casos nos Estados Unidos. Eu vejo muitas semelhanças com os dilemas que eles veem aqui, com o que a gente vê também no Brasil, né? Então, nas duas situações a gente tem um poder, a resposta nacional ela foi sempre muito fraca, né? E desacreditando, desdenhando a gravidade da situação, e foram os poderes locais que de alguma forma conseguiram ter uma resposta um pouco mais eficiente, né? Uhum. Agora, aqui em Nova York começou assim também. A gente ficou sabendo, teve um caso importado, né? Alguém que testou positivo, que tinha vindo de fora, dentro de uma comunidade fechada, e aí isso se espalhou rapidamente, e em algum momento você perde o controle dessa transmissão. E é o que a gente já sabe mesmo, a transmissão, o vírus ele tem uma capacidade de transmissão muito fácil, né? Por toque, principalmente, mais até do que aquela coisa da transmissão aérea, né? Ela é na tua mão, enfim. Então, é muito... um índice de contágio, vamos dizer assim, muito alto, né? Uma capacidade de contaminar muito alta. E aqui em Nova York, eles também não estavam preparados para isso. Então, e é incrível a gente pensar, né, que a gente está no país mais rico, com os melhores especialistas, com uma capacidade tecnológica gigante, uma resposta para a medicina que é fenomenal, e as pessoas aqui sofrem exatamente do que a gente vê acontecendo no Brasil e em outros lugares. Não tem máscara suficiente para todo mundo, não tem o gown, não tem a roupa suficiente para todo mundo, falta teste, tem filas, pessoas que
estão nos corredores dos hospitais, hospital de campana sendo montado, com um agravante aqui, que a saúde não é gratuita, não é um sistema universal como a gente tem no Brasil, e o que dificulta aqueles que não têm seguro de saúde buscar o tratamento. Então, a gente já tem relatos aqui de pessoas que morreram sem ir buscar um tratamento médico, porque ficou com medo do tamanho da conta que ia chegar se por acaso ela desse entrada no hospital. Então, essa é uma outra coisa que a gente vê, e que não que quem tem menos condição é quem vai, no fundo, acabar sendo mais atingido também. Mas, afora isso, a gente tem uma superlotação e tem uma resposta que, acho que, muito embora em Nova York e em Nova Jersey também o governador e o prefeito de Nova York, eles foram muito firmes na resposta em mobilizar, mas ainda assim mostrou que a gente chegou atrasado, como está acontecendo no Brasil também. A gente também está chegando atrasado. Também está chegando atrasado. Por exemplo, eu trabalho com Moçambique, né? O meu trabalho é diretamente com Moçambique. Eu continuo trabalhando com a equipe em Moçambique, com a equipe do Ministério da Saúde lá. Essa semana a África do Sul entrou em lockdown. Eles tinham aqui 200 casos, fechou tudo, fechou fronteira, todo mundo fora, e eles têm um regime mais bem autoritário nesse sentido. Então tem polícia na rua, tem gente mandando para casa prender, enfim. Mas todo mundo, ninguém vai para a rua, nada. O Moçambique fez isso também. Em Moçambique hoje tem 8 casos confirmados. 2 casos já de transmissão local, 8 casos de viajantes, de quem estava que estavam fora viajando, acho que Portugal, o primeiro deles veio do Reino Unido, mas Moçambique já desde a semana passada, já há uns 10 dias que o Ministério da Saúde soltou uma norma, fechou fronteira, cancelou o voo, suspendeu a emissão de visto. Então, eles estão se antecipando, né? E precisa, infelizmente, quando a epidemia realmente chegar na África, é muito difícil, porque as condições... Se aqui a gente tem essa dificuldade na infraestrutura, então mostra todos esses buracos e precariedades nas condições mínimas de se responder à epidemia, e no Brasil também, lá é bem pior ainda, né? A gente já tem uma estrutura muito mais deficitária, né? Sim. Mas eles trabalham a todo vapor já, para antecipar o máximo possível, porque sabe que essa é a única possibilidade de você reduzir o impacto que essa epidemia vai ter no país. Tá aqui, a Ellen está batendo palmas para a Milena. Só para dar um recado aqui para a Milena. A Ellen, que trabalhou com você, está aqui assistindo e batendo palmas para você. E a Cristina Raposo está dizendo Milena Mello maravilhosa. E o Aquiles também está batendo palma. Diga, Sueli. Desculpe, Sueli, eu interrompo. Vai lá, fala. A gente percebe, Luísa, exatamente isso, né? Quando a Milena está falando, os países, né, que têm grandes recursos, investem, né, tem investimento em pesquisa, não estavam também preparados. Então, esse vírus veio realmente para abalar um sistema que colocava muita direção quase toda em função, né, da economia, e que os recursos destinados, né, à educação, à saúde, mesmo nesses países que têm mais recursos, ainda são poucos esses recursos. Então, na verdade, é esse modelo que nós temos da economia mundial, né, que é esse modelo neoliberal, em que você tem... E aí é interessante a gente perceber a dificuldade de grande parte das pessoas de não querer sacrificar a economia. Como nós vamos, né, deixar de crescer? Né? Como nós vamos deixar de produzir? Não é preocupado com a alimentação do trabalhador, é preocupado com a economia. Né? Quando você vê as carreatas, quando você vê todo esse movimento, e aí a gente vê, por exemplo, nos países com mais condições, esse atendimento, né? Eu acho que países que, né, os dirigentes têm o maior entendimento do que está acontecendo, tomando determinadas medidas que de sustento às pessoas para que elas fiquem em casa, e não de estímulo às pessoas para voltarem a trabalhar.
Então, acho que essa é uma diferença. Nós podemos ver alguns países na Europa, e no caso dos Estados Unidos, que inicialmente tiveram, né, as lideranças políticas tiveram esse receio de parar a economia, mas que acabaram voltando atrás, tardiamente, mas voltaram. O que acontece de diferente aqui no Brasil, né, que ainda continuam com a mesma insistência, fazendo carreatas, né, com essa ideia de que, né, tem que voltar, né, que as pessoas têm que voltar a trabalhar, porque senão a economia vai ter um grande prejuízo e vai ser irreparável. Pois é, mas se não tiver, não tiver gente para sustentar a economia, se as pessoas morrerem todas... Se não tiver consumidor... Né? Aqui nos Estados Unidos, a previsão daquele médico do Fauci, que é a liderança maior na área de medicina aqui nos Estados Unidos, que fala todos os dias, que trabalha para o governo, ele diz que vão ser o quê? 150 a 200 mil pessoas que vão morrer, né? Então, você imagina. É um índice enorme. E, João, você diz pra gente, você me disse que ontem teve a primeira morte em Belo Horizonte? Hoje teve a segunda. Até agora, há pouca tarde, tinha tido 2 mortes. Aqui, de maneira geral, em Minas, está bem mais, assim, ainda tranquilo do que São Paulo, Rio e Brasília. São Paulo tem um índice bem maior de mortes, né? Sendo que tem um detalhe que pouca gente sabe, que em São Paulo, como o Brasil, a saúde é muito também ruim, a saúde do governo, não, a saúde pública, os planos de saúde cobram muito das pessoas mais idosas. Sim. Então, teve um plano de saúde que lançou especificamente para idosos um hospital. E esse hospital concentrou um número de idosos enorme. E só 79, se não me tem engano. 80 mortes. Quer dizer, o número de São Paulo é assustador, mas só num local tem 80 mortes, que o contágio foi feito pelas enfermeiras, pelos médicos, pelos próprios pacientes, que são todos idosos, né? É uma coisa muito triste. A preocupação do Rio também é chegar na área mais carente, né? Porque nós estamos falando até agora de primeiro mundo, Itália, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e no Rio de Janeiro, nós temos favelas, né? Nós temos pessoas que vivem aglomeradas, nós temos pessoas que não têm água, como vão ter álcool gel, né? Então, isso é uma situação que preocupa muito. Belo Horizonte é uma cidade muito menos populosa do que Rio de Janeiro e São Paulo, né? Belo Horizonte é 1.400.000, Rio de Janeiro é 6 milhões, São Paulo é 12. Quer dizer, as pessoas que vivem em áreas mais afastadas, Minas tem 21 milhões de habitantes, mas o estado de mais municípios do Brasil. Então, o povo está mais espalhado. Agora, essas áreas mais carentes do Rio preocupam muito, assim também como São Paulo, que as favelas não são do morros, por uma situação geográfica, né? Mas que tem as favelas também que a gente diz favelas do asfalto, que também existe em grandes números. Né? Olha, João, só para dizer que aqui a Lucimara, que é mineira, eu tenho quase certeza que a Lucimara é mineira, é uma pessoa ligada à organização onde eu trabalho, o Grupo Mulher Brasileira, está dizendo que morreu uma enfermeira em Belo Horizonte. Morreu uma enfermeira... Não, eu sei que morreu uma policial em São Paulo. Foi a primeira baixa de PM. A enfermeira, sinceramente, eu não ouvi. O que me chamou a atenção hoje teve 2 assuntos que me chamaram muita atenção. A morte da primeira policial, que tinha 44 anos, se não me engano. Mas isso foi em São Paulo, não Belo Horizonte. Não, foi em São Paulo. Sim. Ela era ex-fumante. A única coisa que tem contra, assim, historicamente, é que é uma ex-fumante. Acho que não estava fumando mais há algum tempo. Mas em Belo Horizonte eu sei que são 2 casos, eu não tenho certeza desse caso. Eu sei que era uma idosa de 82 anos ontem, hoje eu não tenho certeza se é uma enfermeira. Eu não posso... E a Rebeca está aqui dizendo, excelentes informações. Rebeca Tostes, é tua parenta? É minha sobrinha. Por isso que ela está batendo palmas aí, está batendo palmas pro titio, hein, Rebeca? Eu não conheci...
Prestes, não é? Santos. Diga, então, Milena, desculpa, eu interrompi, você ia fazer um comentário? Não, não, na verdade, acho que a Sueli tinha feito algum comentário também, Quem é que mas quer? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Eu acho o seguinte, deixa eu ver aqui. A Lídia está participando e está dizendo: hoje no Rio morreu uma mulher de 39 anos, no Rio de Janeiro. Vendedora ambulante. Uau! eu vi essa notícia. A gente tem observado isso, na verdade, né? Que você tem uma mudança nesse perfil da epidemia. Talvez porque isso não, são as minhas. Eu acho meu achismo agora. Mas talvez porque na Itália e na Espanha, enfim, Europa, de uma forma, você realmente tem uma população em que a pirâmide ela é uma população mais idosa, então Sim. Atinge mais o idoso, mas o que a gente tem visto aqui, lá no Brasil, aqui em alguns casos também, que você tem outras pessoas também. Então, essa é uma dificuldade que eu vejo quando a gente faça mensagens de prevenção, né? Então, é muito importante reiterar a medida de preventivo para os idosos, como um grupo de risco, uma população que precisa ter atenção e tal. Mas o outro lado dessa mensagem é que você desqualifica as outras pessoas. Então, quem não se encaixa naquilo que foi primeiramente dito como grupo de risco, relaxa a sua prevenção, né? Então, as mensagens foram basicamente, e acho que aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, mesmo que era uma coisa da solidariedade, né? Ou cuide dos seus. Mesmo que você não é idoso, você é jovem, mas você tem a sua mãe, a sua avó, seu pai, seu parente, enfim. Então, você precisa cuidar também da outra pessoa. O que dificulta um pouco mesmo. A gente já sabe, a gente tem uma forma de agir que é curativa. A gente procura médico quando está doente na cultura da gente, né? Uhum. Então, isso dificulta um pouco também para as pessoas colocarem isso como sendo uma coisa que vai acontecer com elas, né? Então, eu acho que não é à toa que a imprensa e a mídia vem cada vez mais mostrando casos e relatos mesmo de pessoas dizendo, olha, aconteceu comigo e tal. Porque, de alguma forma, a gente tem que trazer isso mais para a nossa realidade mesmo. E, assim, acreditar. Nesse sentido, e você me corta, Heloísa, porque eu sei que eu falo pra caramba, né? Nesse sentido, a mensagem do poder público ela é fundamental. Então, quando a gente tem situações como que está acontecendo no Brasil e acontece aqui, que cada um fala uma coisa diferente, a pessoa vai acreditar naquela que mais lhe convém, entre aspas, né? Naquilo que mais cabe dentro do universo dela. Então, quando a gente consegue ter uma mensagem que ela é uniforme, uníssona nos todos os níveis, é mais fácil de você também promover uma ação mais eficaz, mais efetiva no dia a dia de cada um de nós. Meu, seu, do João, da Sueli, dos nossos amigos, familiares e coisa e tal. Então, essa dissonância é muito complicada mesmo, quando a gente trabalha com uma mensagem que tem que ser uníssona, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Sim, de todos os lados que as pessoas... com certeza. A Lídia está aqui, só um minutinho, João. A Lídia Souza está aqui dizendo que aqui na comunidade brasileira daqui, nós estamos com muitos brasileiros infectados, muitos internados nos hospitais. E a Bárbara está dizendo que morreu uma mulher de 32 anos no Rio de Janeiro, vendedora ambulante, como a Lídia tinha dito. Uhum. Eu ouvi falar numa morte de 18 anos, não sei se foi na rádio pública ontem ou se foi no Boston Globe ou New York Times, uma mídia dizendo que a primeira morte de uma pessoa nova, né? Adolescente, 18 anos. Desculpe, João, interrompi você, vai lá. Não, eu ia falar que eu sinto que primeiro venderam para o mundo que era uma doença de pessoas idosas. E aí, nós temos que ver alguns agravantes disso. Primeiro, é que as pessoas idosas têm que ser tratadas com todo o nosso carinho e amor. Segundo, que não é só morrer. A pessoa que pode estar levando o vírus, que está matando esse idoso, é uma pessoa jovem. É uma pessoa que está na rua e que está achando que nada vai acontecer com ele.
Então, o número de casos de pessoas novas realmente é pouco. Aqui no meu prédio, por exemplo, tem um médico que me falou ontem que estava entubado um rapaz de 25 anos que, a princípio, ele não tinha nenhum histórico para estar ali, mas que ele sentia, ele como médico, que ele ia sair dessa. Por quê? Porque tem muita sobrevida, por ser jovem ainda. E quando é o idoso, a doença pega de uma maneira que o idoso já não tem muita resistência para ficar deitado, para o pulmão ficar sem movimento, essas coisas todas que nós já sabemos, que tudo no idoso é mais complicado. Mas eu acho que o povo tem que ter a consciência de que ele está colocando em risco todos. Quando ele sai para a rua, assim, uma proteção, quando ele sai na rua e ele acha que não tem nenhum problema porque ele é novo, não vai acontecer nada, porque ele é jovem, é que ele pode estar causar morte de pessoas idosas. Ele, inclusive, pode ter o vírus, isso já está bem claro, e nem se manifestar nos 14 dias. E, no entanto, eles são transmissor. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito as autoridades médicas, que elas mesmo ainda estão aprendendo muito com isso. Então, muitas coisas ainda vão ser faladas, entendeu? Por exemplo, na Espanha, eu acho que teve um ato que agravou muito, que foi a passeata que as mulheres fizeram no Dia Internacional das Mulheres. Elas foram para a rua e ali eu acho que houve uma contaminação. A mídia que eu vejo hoje no Brasil atacar tanto do povo estar na rua, será que no Carnaval nós já não deveríamos estar em casa? Será que se não tivesse Carnaval, será que se o povo não tivesse vindo de fora para o Brasil, será que se o brasileiro não tivesse viajado no Carnaval, será que se ali a gente já tivesse consciência da gravidade disso, já não teria evitado muitas mortes? Nós não poderíamos hoje estar vivendo uma situação melhor? Talvez hoje nós pudéssemos estar voltando ao nosso trabalho, já tivesse passado o nosso período de quarentena. Então, eu acho que a preocupação é muito grande, sim, porque nós sabemos que morrer com essa doença é terrível, morrer de fome também é horrível, morrer de suicídio também é horrível, morrer desesperado é horrível. Então, tudo isso é uma coisa que me deixa assim. Eu estava falando de 2 assuntos que me chamaram a atenção. Foi a policial e foi que a coisa que mais marca a minha vida é a tragédia de 11 de setembro. Eu passei por muitas coisas na minha vida, por muita enchente, desabamento de prédios. Eu aqui em BH mesmo agora peguei 2 enchentes, peguei um acidente horrível de Brumadinho, o de Mariana, são coisas muito tristes, mas o que mais marca a minha vida hoje é dia 11 de setembro. E hoje os Estados Unidos superou em número de mortes o dia 11 de setembro. Então, acho que isso é uma coisa muito forte, né? Nossa, e o detalhe, os 100 mil, 200 mil, que é assustador, se o presidente não voltasse atrás quanto a manter o povo em casa, isso seriam 2 milhões a 2 milhões e meio. Então, aí que a gente vê a gravidade dessa doença, que ninguém ainda sabe bem o que tem a fazer. Nós estamos passando álcool, estamos passando... Está todo mundo já ficando com as manias de passa água sanitária, passa desinfetante, vai na rua e volta, tira roupa e entra no banho. Mas a gente tem que tentar, eu acho que ser otimista, porque o otimismo faz parte da nossa recuperação e também reforça a nossa imunidade, para nós ficarmos mais fortes. Nós temos que ter consciência e temos que lembrar de uma coisa, que hoje nós queríamos dar um abraço no nosso vizinho e que talvez tem dias que a gente torce para não ver o vizinho no elevador, para não ter que falar com ele. Então, por isso que eu acho que o mundo vai mudar. Você lembrou uma coisa muito legal. Deixa eu dar um recadinho aqui para a Kátia Borges, que está me pedindo ajuda para preencher o seguro-desemprego. Kátia, podemos ajudar sim. Manda um WhatsApp para o 617-202-5775, tá? Se você esqueceu, Lídia, bota aí o telefone para mim, Lídia, por favor. O telefone lá, o WhatsApp do Grupo Mulher Brasileira, e você manda uma mensagem para mim que a gente ajuda você a preencher o seguro-desemprego. Eu acho que você tocou numa coisa... o que vocês acham que vai sair quando a gente puder sair? Sabe aquele filme Um Dia Depois, The Day After? Não teve um filme assim? Sim. E eu não me lembro, eu vi aquele filme, mas eu acho que eu já não me lembro. Mas o final, as pessoas saíam depois da contaminação, quando eles puderam sair dos...
Eu não me lembro se o final era assim, mas na minha cabeça eu fico pensando que quando acabar isso, que a gente puder sair, vai ser assim: todo mundo abrindo a porta e olhando para um lado e para o outro, querendo acreditar que está livre. Então, eu acho que a gente vai sair muito diferente. O que que vocês acham? Totalmente de acordo. O mundo vai mudar, porque é mais do que uma guerra mundial. Porque uma guerra mundial tem países que não participam, fica à distância. Né? O próprio Estados Unidos, na Segunda Guerra, não sofreu bombardeio. Ele bombardeou e a guerra foi na Europa, Sim. foi no Japão. Então, eu acho que mudou. O Brasil entrou no final da Segunda Guerra Mundial, praticamente estava acabando. Hoje, nós estamos vivendo uma situação que todos os lugares do mundo estão sofrendo, estão com medo. E está acontecendo morte em diversos lugares. Então, eu acho que é um momento único que a gente está vivendo, que alguma coisa alguém está querendo mostrar para a gente. E eu acho que a gente tem que tentar seguir ordens, seguir orientações médicas dos especialistas, tentar também focar um pouco em ter uma alegria, porque eu, por exemplo, estou sozinho, eu tenho 3 filhos que estão no Rio, um em Niterói, eu fico morrendo de vontade de dar abraço neles, mas eu estou aqui, eu moro só, embora quem mora em Minas nunca está só. Né? Eu acho que Minas Gerais deveria fazer, quando isso tudo passar, uma caravana e ensinar o Brasil como se recebe as pessoas. Porque não existe um povo tão hospitaleiro, e falo que o mineiro é desconfiado. O mineiro é o povo mais amável que eu já vi. Aonde eu passo, falam, carioca, carioca, vem cá. Quer dizer, então eu acho que nós temos que aprender disso uma lição, que nós vamos sair diferente. Cada um na sua fé, cada um na sua religião, pedindo a Deus. Eu, graças a Deus, tenho Deus no meu coração. Eu tive uma perda muito grande ano passado, 2 perdas. Eu tive a perda da minha mãe, que morreu com 90 anos. Sim, eu nunca ter visto ela doente. Ela nunca teve uma dor de cabeça e morreu em agosto. Graças a Deus, morreu sem sofrer. Em dezembro, eu perdi meu sogro, que era o segundo pai para mim. E eu sinto assim que nós temos que agarrar em Deus. Hoje, por exemplo, eu fico vendo, a minha mãe estaria sofrendo muito se estivesse viva, porque ela é uma pessoa totalmente lúcida, totalmente ligada a tudo, e ninguém conseguia esconder isso dela. Ela ia ver, por exemplo, a Itália tendo que fazer a escolha entre os jovens e os idosos. Isso é uma coisa de cortar o coração da gente, né? Não tem ninguém que pode passar numa situação dessa sem sentir nada. Então, assim, eu estou doído, eu estou mexido, eu estou sofrendo, estou. Mas eu acordo todo dia, agradeço por estar acordando, peço a Deus para que isso acabe comigo, que eu fique fora do perigo, assim como meus familiares, como meus amigos, e eu penso para o mundo todo, porque eu acho que isso é uma doença que está no mundo. Então, o mundo tem que se curar. Não é só eu me curar, é o mundo que tem que se curar. E isso vai ser uma grande lição, eu acho que, para o novo mundo que nós temos agora que nos preparar. Eu acho que nós vamos ficar dentro de uma nova arca de Noé, eu diria isso. É capaz. Na arca de Noé, nós vamos sobreviver, nós vamos ter um mundo mais bonito, um mundo de mais coração, do que tanta razão, do que tanto só dinheiro, de comprar tudo. Eu tenho muita esperança nisso. Logicamente, Obrigada. uma coisa, só para eu terminar, porque às vezes a gente confunde as coisas. Nós não podemos também sair acusando os empresários, porque existem empresários e empresários. Tem muitos empresários que trabalham 14 horas por dia e que nos dão emprego. E que têm a consciência e de que têm as obrigações sociais e que pagam os impostos e que andam perfeitamente dentro da lei. Se o governo não está manipulando esse dinheiro certo, é outra coisa. Mas eu conheço exemplos de empresários no Brasil que são muito bem-sucedidos, como o meu próprio chefe, que é o dono da Macim. É uma pessoa totalmente lúcida que, quando viu que tinha que fazer alguma coisa, ele fechou a fábrica, deu férias remuneradas para todos os funcionários.
Então, só dia 24 de abril. E ele falou, vamos viver um dia de cada vez. Vão ser dias difíceis, vão ser dias de economia. Mas é um empresário que trabalha 14 e 16 horas por dia. Então, é uma pessoa que eu tenho que escutar e tenho que tirar meu chapéu. Legal. Diga. Eu também acredito que o mundo vai ser diferente, né? Que coisas vão acontecer. Do ponto de vista, né, mais das relações humanas, né, a valorização, né, do ser humano. Acho que isso é algo que vai modificar. Mas nós já vimos num processo em que os modelos econômicos estavam em crise. Então, vamos falar agora mais nessa perspectiva aí. E se nós vimos, por exemplo, né, quando teve a queda do Muro de Berlim, né, o fim de um modelo, né, o fim de uma utopia, na crise também, né, na crise que assolou também nos Estados Unidos e Europa, o fim também de um modelo que eu acho que agora ele se concretiza, né? Esse modelo neoliberal, que é um modelo em que você tem uma alta concentração das riquezas, né? E a geração de uma miséria intensa no mundo inteiro. Se antes você tinha, né, essa situação que vivemos hoje mostra, né, que essa distância, né, e essa alta concentração em produção, produtividade, deixou de lado coisas que são importantes, né? Educação, pesquisa, ciência, né? E isso não é só em países como o Brasil, isso está ficando claro que é no mundo inteiro, né? A pobreza, se a gente vai ver, né, a região dos Estados Unidos também tem regiões extremamente pobres, né? A gente vai ver na Itália, na Inglaterra. Eu fiquei impressionada com a quantidade que a gente vê hoje, né, de moradores de rua em Paris, em Londres. Nas regiões mais ricas de Paris e Londres, você vê as pessoas morando, de fato, na rua. E um amigo meu francês, eu comentando isso com ele falou assim para mim, mas eles não são franceses. E eu disse para ele assim, mas eles são de outro planeta? Eles vieram de outro sistema solar? Ou eles são daqui do nosso planeta? O nosso planeta é um só. Então, mesmo que não são pessoas que vieram, são migrantes, são pessoas que vieram em situações, né, que estavam vivendo em situações de risco em outros lugares e que continuam vivendo em situações de risco nos lugares mais ricos do mundo, isso mostra uma falência desse sistema, né? E então eu acho que isso vai ser a grande mudança que vai acontecer. Os economistas, eu tenho lido, né, alguns artigos, alguns estudiosos, né, que têm analisado exatamente essa questão. Eu falo que uma das questões fundamentais e muito boas da internet é essa circulação, né, dos artigos científicos com uma velocidade muito grande. Então, tem até um livro, né, que foi publicado agora, que fala da economia e o coronavírus, né, com grandes especialistas, economistas, demógrafos, né, falando sobre essa grande mudança que deve acontecer no mundo, né, a partir dessa situação que está sendo enfrentada por todos os governos, né? Então, com certeza, o mundo vai ser diferente, não só do ponto de vista do ser humano, que vai... Eu até, às vezes, penso que essa mudança vai acontecer, mas quando eu lembro, por exemplo, eu vivi uma situação aqui no Brasil, há pouco tempo eu estava lembrando disso, até escrevi um texto sobre isso, que foi também apavorante. Foi em 1977, por aí, que teve aqui foi praticamente uma epidemia, foi um surto de meningite, em que as recomendações eram mais ou menos a mesma. Fique em casa, não vá para aglomerado, mas não havia um sistema de saúde, não havia uma mídia, né, que desse todas essas informações. E eu tive colegas meus que eu chegava na sala de aula, eu estudava em Belo Horizonte nessa época, e que falavam, não veio hoje porque morreu. Né? E todos ali podíamos estar contaminados, né? Porque o contágio era... E morreram muitos jovens, morreram muitas crianças, morreram muitos adultos. E depois, o que mudou? Né?
E aí, se a gente lembrar da gripe espanhola, que na verdade chama gripe espanhola, mas na verdade essa gripe foi lá, surgiu, foi aí nos Estados Unidos, não na Espanha, né? Ganhou o nome de gripe espanhola, mas não, hoje ficam falando, tentando acusar a China, mas a gente tem uma série de outros vírus que surgiram em outros lugares, né? Então nós temos essa... e que tudo isso aconteceu, né? A peste negra, eu estava lendo um documento, né, do Lutero falando do comportamento das pessoas em relação à peste negra, se bem que, né, quando ele né, no tempo dele já tinha passado um bom tempo, mas a peste negra foi longa, né, foi por um período muito longo, e ele ainda dizendo sobre como deveria se comportar as pessoas, e era mais ou menos essa mesma coisa, fica em casa, toma cuidado, né? E aí a gente vê que, na verdade, o que mudou em termos dessas relações humanas, dessa humanidade, dessa percepção do outro, né? Dessa relação de entender, né? O outro do jeito que o outro é, de relativizar, né? De não ter esse etnocentrismo tão forte que domina o mundo hoje, né? Essa ideia do que o outro que é diferente é pior do que eu. Então, em que isso de fato mudou? Né? Talvez eu acredite um pouco, né, como você falou, João, que isso vai mudar em função do que dessa possibilidade que a rede nos permite, né, de discutir, de conversar, de perceber. Então, talvez isso faça alguma diferença, sim, né, e que haja uma mudança. Eu acho que faz toda a diferença, porque o mundo hoje é todo conectado. E por isso está todo mundo falando nesse assunto. E outra coisa que eu acho também é que talvez, eu posso estar enganado, mas no mundo nunca teve um número de mortes que não escolhesse raça, que não escolhesse classe social, porque sempre tinha uma a peste negra foi terrível, um terço da população morreu. E, por exemplo, a pessoa de dengue, o pobre, morreu muito mais do que o rico no próprio Brasil. Porque o rico tem mais recurso para se tratar, para se alimentar, para comer, para tomar vitaminas, para ser internado no melhor hospital. Então, mas só que agora é diferente. Agora o mundo, além de... Bem, isso é tanto evidente que os presidentes foram eleitos pelas redes sociais. Pela primeira vez, a televisão não influenciou uma eleição. Acho que no Brasil e nos Estados Unidos, né? Pela primeira vez, as redes sociais foi uma coisa muito mais atuante que fez a eleição, né? Mas então eu acho que pode mudar isso, sabe, Celia? Minha esperança é isso. É que agora o mundo todo está vendo, o mundo todo está conectado. Nós estamos aqui falando, nós não podíamos falar assim na gripe espanhola. A Heloísa não podia estar conduzindo, né? Agora, nós não estaríamos debatendo aqui, não estaríamos falando, eu, você, a Milena, a Heloísa, quer dizer, isso demoraria a chegar até o outro lado, né? Então, acho que aí eu deposito todas as minhas esperanças de que o mundo vai mudar, sim. Então... Infelizmente, vamos perder muita gente boa, porque tem muita gente morrendo e a gente sabe que, infelizmente, os cálculos ainda estão projetando para morrer muitas. Sim. Mas a Milena, que é da área de saúde pública, Milena, e a gente está chegando, eu acho que já chegamos a 9h30 da noite aqui nos Estados Unidos. Então, precisamos encerrar. Mas eu quero ouvir a Milena, depois a gente encerra. Milena, diga aí, você ouviu isso tudo, onde é que você fica? Você que estuda isso, trabalha com isso, pesquisa? Eu acho, eu concordo, assim, eu gostei muito do que a Sueli colocou, o João colocou, e eu acho que tem certos... eu acho, de fato, eu concordo que tem uma coisa que o vírus, ele atinge todos, no sentido de que você que é mais frágil, a gente tem visto homem, mulher, novo, mais idoso e tal, mas, por outro lado, eu acho, ao contrário, eu também acho que a medida preventiva para isso também exige uma qualidade
de um acesso a recursos que não é igual a todos, né? Sim. Então, não é à toa que a gente no Brasil está preocupado quando o vírus chegar na comunidade, como é que vai ser, na comunidade, seja na favela no Rio, seja nas comunidades das periferias de São Paulo, né, em Belo Horizonte, seja onde for, nas comunidades do Amazonas, ou nas zonas mais empobrecidas mesmo, onde você não tem água, ou você não tem assim, serviço, que é a preocupação que a gente, no meu caso, que eu tenho quando eu penso em Moçambique e nos outros países também. Então, tem essa questão muito importante que é de estrutural mesmo, que é como que você provê o acesso. Então, de novo, a capacidade e o acesso à prevenção, ele também não vai ser igual para todo mundo, ele não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo no acesso ao recurso que ele vai ter para se tratar, seja aqui, no caso dos Estados Unidos, onde a rede não é pública, quem tem mais acesso à saúde vai ter mais recurso, ou no Brasil, quem tem mais acesso à saúde também, porque a gente, graças a Deus, tem o SUS, que é um acesso universal, mas a gente tem muitas falhas ali. Então, de fato, a gente tem isso. E eu acho que uma outra coisa que é dos nossos tempos e que é um desafio para nós, que é como que a gente vai abrir a porta quando a quarentena acabar e o que a gente vai ver lá fora. Eu espero realmente que a gente consiga humanizar de novo as relações. Então, quando a gente fala dos números que a gente vê, 75 mil casos em Nova York, 17 mil aqui em New Jersey, 8 casos em Moçambique, assim, o número, ele é um número de... tem uma pessoa atrás disso, né? Então, as relações, elas vão se desumanizando. Então, eu acho que para nós, toda vez que a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no Messenger do Facebook, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Então, quando começa essa coisa de que isso aí é um vírus da China, eu estou desumanizando o vírus, eu estou desumanizando a relação. E essa é uma forma que a gente, infelizmente, eu tenho notado nessa nova onda que a gente tem, e é muito relacionado com o que a Sueli está falando, de como que essas relações se estabelecem, a gente facilmente desumaniza. É mais fácil quando o mal está lá numa outra coisa que nem humano é, entendeu? Então, eu acho que essa é uma coisa importante que a gente tem que ter, e eu espero, sinceramente, que a gente consiga sair dessa quarentena, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mais humanizados mesmo. Que as nossas relações sejam mais humanas, em todos os sentidos. Humanas na estrutura que a gente tem, humana na minha relação com o meu filho, na minha relação com os meus amigos, e humana na relação social como um todo, na coletividade nossa, entendeu? É isso que eu penso. E a saúde pública só acontece quando o coletivo acontece. Esse é o princípio da saúde pública, né? A gente olha para o coletivo, a gente trabalha no coletivo. Então, como que eu me descolo desse meu mundinho, bolha, e trabalho para o coletivo, no meu coletivo. E é aí que a humanidade está. É isso que eu penso. Gente, foi muito bom. A gente fica com mais energia com esse papo, né? Muito legal ter vocês aqui. Parece até que a gente está na sala tomando um copo de vinho. Então, um copinho de vinho. Não é? Bom, eu prefiro uma cachaça. Mas não vou nenhuma nem outra. Quando eu desligar aqui, eu vou tomar café. Mas, para encerrar, uma palavra de, sei lá, de coragem, uma palavra assim que a gente saia com uma coisa boa dessa conversa. Para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está vendo, né, em Nova York, no Brasil, em Minas, aqui em Boston. João, começa por você. Qual é a tua palavra? A palavra mais linda do mundo, amor. Ok. Sueli. Que Deus nos abençoe, nos guarde e tenha misericórdia de nós. Ok. Milena. Eu vou usar uma expressão que eu aprendi mesmo em Moçambique, que é uma coisa de lá. Estamos juntos.
E o momento é de estar juntos, né? Porque se a gente só vai vencer isso juntos. Se a gente ficar pensando só na gente, não vai conseguir vencer. Gente, super obrigado. Eu vou virar para mim, me despedir do pessoal aqui, gente. Até amanhã. Um beijo grande para os meus amigos de Massachusetts. Morro de saudade de vocês, meus queridos. E a gente morre de saudade de você. Olha aí, Paulo, compra o passe dela, Paulo Pinto. Traga ela de volta. Amanhã a gente volta com outro assunto, viu? E a gente espera você aqui. Tchau. Até amanhã, gente. Um prazer enorme. Obrigado.